Oi, pessoal! Eu sou a Duda e essa é a nossa vinheta, não temos frase de efeito ainda. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, uma continuidade do que eu acabei falando um pouco no Instagram, em um vídeo que eu fiz lá no meu Reel, se você quiser acessar, vai fazer até sentido, vai complementar esse assunto. Mas continuando essa coisa do estilo de vida, conquista das virtudes, como que a gente deve moldar o nosso comportamento, esses dias eu fiz uma reflexão e foi até uma linha de raciocínio que fez eu chegar a essa conclusão que eu vou trazer para vocês hoje, que eu estava percebendo que eu estava tendo ações que não estavam condizendo com aquilo que eu gostaria de fazer. Elas não estavam representando quem eu queria ser. E aí, um dia, eu lendo a Bíblia, né, não sei como eu cheguei nessa frase, o Léo ele pode até me ajudar me lembrando disso, mas eu cheguei nessa passagem de São Paulo, que fala daquilo, né, que eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu vou citar para vocês direitinho. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas eu não sou capaz de efetuá-lo. E aí eu percebi, gente, eu quero o bem, mas eu não consigo fazer o bem, isso aqui faz todo sentido. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, eu quero o bem, mas eu não sou capaz de efetuá-lo. E esse eu não sou capaz de efetuá-lo me deu a sensação de que estava faltando em mim vontade, que o que me faltava para executar aquele bem era uma falta de vontade, que a minha vontade estava fraca. E a partir disso eu comecei a querer trabalhar minha vontade, né? Caramba, eu tô com a vontade fraca, eu não tô fazendo bem porque minha vontade tá fraca. E aí eu fui fazer um retiro de silêncio. Esses aqui são materiais que eu acabei usando para chegar nessa linha de raciocínio que eu tô trazendo pro vídeo de vocês. Depois do final eu vou contar sobre eles. Mas eu fui fazer um retiro de silêncio e o material de apoio que eu usei para reflexão foi esse livro que tá aqui no topo. E ele me trouxe uma definição que eu não tinha ouvido falar ainda, que é o voluntarismo. Aqui, nesse texto, né, como eu achei que o problema estava na minha falta de vontade, que é desse texto aqui de São Paulo, cabem dois caminhos para a gente poder explicá-lo, que é o voluntarismo ou uma pessoa continente. Hoje nós vamos falar sobre o voluntarismo, e em outro vídeo a gente vai falar sobre uma pessoa continente. Tô só trazendo já um spoiler do que vai ser o próximo assunto. Mas o que é o voluntarismo? E por que isso se encaixou tanto naquilo que eu dizia sobre eu achar que a minha vontade que estava enfraquecida? Então, como eu falava com vocês, né? Quem nunca sentiu que queria fazer o bem, mas não conseguia, sabe? Quem nunca sentiu que queria agir de certa forma, mas estava agindo do contrário daquilo que queria, né? E o que é o voluntarismo ou uma pessoa voluntarista? É quando uma pessoa tenta viver a fé ou a moral apenas com a força da vontade, sem integrar a razão ou o coração. Ou seja, é aquela pessoa que ela quer agir bem, mas ela ainda não interiorizou as razões pelas quais que ela vai agir bem, sabe? É aquela pessoa que age, ela tenta fazer aquilo, mas ela ainda não tem as razões necessárias. Então a razão, ela assumiu um lugar errado nessa história. Então a pessoa ela acaba inflamando muito a vontade, agindo somente por agir, mas sem as razões interiorizadas, sabe? Então, uma pessoa com voluntarismo, a gente pode notar que ela age com peso excessivo, sabe? Ela age como se fosse um fardo, um sentimento de luta muito grande, né? Um sentimentalismo também. Uma necessidade muito grande de sentir o próprio progresso também, de ver que tá melhorando, de alguma forma que tá agindo melhor. E aí eu fui lendo essas definições, chegando nessas conclusões assim, meu Deus, então o problema não é a minha vontade, é na verdade a falta de razão que há para que eu haja de certa forma. O voluntarista, ele acaba agindo sem ver de fato o porquê ele está agindo. Ele acaba fazendo as coisas, mas sem ter interiorizado as razões necessárias para ele agir. E aí por isso que gera esse cansaço, essa sensação de tá fazendo, mas caramba, tá sendo muito mais difícil do que deveria, sabe? Ele acaba apoiando toda a sua luta na vontade, né? Então, a gente não consegue, só apoiando somente na nossa vontade,
agir sempre bem. E aí é por isso que muitas vezes a gente acaba desistindo, porque se a gente apoia somente na nossa vontade, claro, se a gente tiver uma vontade forte, a gente vai conseguir levar por bastante tempo, mas dessa forma que eu disse, dessa forma difícil, dessa forma penosa. E em algum momento isso vai ficar difícil demais, porque a nossa força ela não vai ser suficiente para carregar as razões. As razões elas têm que entrar junto com a nossa vontade para que a gente possa agir de forma mais natural. A pessoa voluntarista, para ele, é mais importante querer do que compreender. Então, a pessoa voluntarista, ela acredita que ela deve apoiar-se na vontade e não na compreensão do porquê ela está agindo. Ela acha que para solucionar os problemas, ela precisa querer com mais intensidade, para se ajustar a uma regra de comportamento. Essa parte aqui, regra de comportamento, é muito importante e eu vou dizer para vocês o porquê. Quando a gente age só por uma regra de comportamento que não foi totalmente interiorizada, são muitas das vezes aquelas pessoas que veem influencers no Instagram, veem pessoas de referência em algum determinado assunto e querem copiar o comportamento dessas pessoas sem saber o porquê elas estão agindo dessa maneira. No livro A Conquista do Lar, da Camila, ela fala sobre isso. Ela fala que muitas pessoas elas procuram agir como as pessoas fazem nos comportamentos, mas sem saber o que está por trás daqueles comportamentos. Por exemplo, a gente vê uma pessoa que tem uma vida ordenada. E aí a gente tenta imitar todos os atos daquela vida, da vida daquela pessoa, como que ela come, o que ela faz de manhã, qual é a rotina daquela pessoa, para tentar buscar a ordem, que é a finalidade que aquela pessoa tem e que você quer buscar, mas você não entende que você tem que procurar encaixar a ordem na sua realidade. E aí quando você tenta agir somente por uma regra de comportamento, somente com a sua vontade, você começa a sentir um fardo muito grande, você começa a pensar, meu Deus, mas por que para aquela pessoa é tão fácil agir dessa maneira e para mim é tão difícil? Porque para aquela pessoa, ela talvez já tenha... Claro que, né? Vamos abrir um parênteses aqui. A gente só vê no Instagram a realidade que a pessoa quer mostrar. Mas pode ser que para aquela pessoa, ela já tenha as razões necessárias para agir daquela forma e para você ainda falte, porque você só está copiando, né? Nós, vamos colocar dentro disso, estamos copiando uma forma de agir sem ter as razões interiorizadas, sem ter o porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí isso gera, né? Tensão, esgotamento, cansaço, aquele sentimento de, poxa, eu não consigo, não é pra mim. Aí a gente acaba se questionando muito até vitimizando muito a nossa realidade de achar que a gente não consegue porque, pra mim é dessa forma e assim, assado, mas porque a gente está tentando imitar um comportamento e não a finalidade daquele comportamento, sabe? E aí a gente vê que nisso tudo não há liberdade interior. A pessoa que tem liberdade interior é aquela que tem as razões interiorizadas, que ela entende o porquê que ela está agindo e aí ela age de forma mais leve. Então, é preciso essa busca da liberdade interior para que a nossa vontade ela possa estar alinhada com a razão e a gente não sinta que nossa vida é um fardo, que as coisas que nós estamos fazendo, esse querer o bem que São Paulo fala, ele é uma coisa que já é nossa, sabe? E não que a gente está se esforçando pela nossa vontade para fazer, mas porque a gente tem, de fato, a gente tem de fato as razões necessárias. Estou tentando encontrar outra palavra para dizer, né? Mas a gente se alimentou o suficiente daquilo, né? A gente tem combustível, a gente tem produto, como é que eu posso dizer isso? A gente tem material suficiente para agir daquilo, sabe? A gente tem dentro da gente as razões. E onde a gente quer chegar, né? Vamos lá. Outra coisa interessante sobre a pessoa voluntarista é que, por trás do voluntarismo, há quase sempre um desejo de segurança. A pessoa voluntarista, aí eu continuo voltando pro exemplo da pessoa do Instagram, né? Ela olha aquele comportamento da pessoa do Instagram, quer copiar porque ela quer uma fórmula pronta. Ela não quer assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Então, a pessoa voluntarista, ela acaba buscando essa segurança de só agir conforme ela
ver que a pessoa tá fazendo e que dá certo, sabe? Ela não quer ter que pensar, ter que, poxa, planejar, chegar nas suas próprias conclusões e poder, de alguma forma, talvez até estar errado. Então, a pessoa voluntarista, ela não quer assumir esse risco, né? E é preciso assumir o risco dos seus comportamentos, das razões pelas quais você está buscando chegar em algum lugar. Então, nós podemos entender que, se a razão não faz a sua parte, apresentando o atrativo do bem e as razões para que isso seja feito, a vontade fica com todo o peso. Para superar o voluntarismo, é preciso dar as razões, refletir sobre elas, buscar a compreensão, porque a partir do momento que a gente busca a compreensão, a gente busca as razões, a gente começa a se sentir mais livre, começa a se sentir mais leve. As nossas ações, elas estão pautadas num fundamento que é profundo, que é sólido, que ele não é raso, que ele não é só um copiar de comportamento de uma pessoa que está agindo bem. Isso é interessantíssimo, né? E o oposto do voluntarismo é a conquista das virtudes, é buscar viver uma vida virtuosa, porque quando a gente busca viver uma vida virtuosa, a gente busca razões pelas quais nós estamos agindo. Então é isso, né? Uma vontade forte requer uma razão que parta de princípios sólidos. Então nós precisamos buscar esses princípios que vão nortear as nossas ações. E aí vai dar essa base para que a vontade possa agir bem. A vontade, ela vai se apoiar nas razões pelas quais nós temos para agir. E esses princípios, elas são as virtudes. E aí eu gostaria de trazer para vocês alguns questionamentos que vão nos ajudar a superar essa parte voluntarista, sabe? Que vão nos ajudar a nos questionarmos o porquê que a gente está agindo. E essas perguntas são, vamos fazer sessão de consciência aí comigo. Quais são as finalidades das minhas ações? Por que eu faço essas coisas? Por que eu estou buscando agir dessa forma? Quando a gente se pergunta isso, a gente consegue partir de algum ponto, sabe? De o porquê que eu estou fazendo isso, aonde que eu quero chegar. E quando a gente procura saber onde nós queremos chegar, a gente começa a buscar as razões pelas quais nós estamos agindo daquela maneira. E ao nos questionarmos, né, não é errado a gente se questionar, a gente falava sobre isso nos vídeos anteriores, não é errado a gente se questionar, porque o questionamento, ele traz a solidez da convicção de que nós estamos agindo sem ter que só copiar alguma coisa, sem ter uma resposta pronta, sabe? Quando a gente se questiona, quando a gente tenta chegar a alguma conclusão a partir do nosso próprio pensamento, a gente age de maneira mais livre, porque a gente vê que nós procuramos passar pelos caminhos, sabe? A gente teve essa progressão. A gente só não copiou, como eu falei, né? Não é só uma resposta pronta, não é só um comportamento pronto que é nos apresentado. Onde eu quero chegar? Lembrar sempre também que o avanço, ele requer tempo. A gente não vai conseguir da noite pro dia, tipo, então tá bom, assisti esse vídeo, amanhã eu já vou agir de forma diferente. Não, pra gente ter essas razões, requer um tempo pra gente estudar, raciocinar, ouvir sobre as virtudes, cada uma das virtudes, o que elas significam, qual é a virtude que eu tenho que buscar primeiro, qual que é o meu defeito predominante, então qual que é o defeito que eu tenho que lutar com mais afinco, né, para superar. Então, isso requer tempo, a gente não pode achar que da noite pro dia a gente vai estar muito melhor, mas a gente tem que ter a noção de que a gente tem que ser perseverante nesse caminho. E a última pergunta, que eu acho que é a mais importante, que, como eu falei, vai nos dar mais norte do que nós devemos fazer e como nós vamos agir, é quem nós queremos nos tornar. Quando a gente pensa, quem eu vou me tornar? Quem é a pessoa que eu quero ser? Sabe? Isso faz com que nós consigamos buscar um modelo para agir daquela forma. Outra coisa que fala no livro da Camila também, que eu lembrei agora, é que quando a gente olha para as personalidades da Bíblia, por exemplo, as mulheres que são citadas na Bíblia, ou a personalidade dos santos, é muito difícil a gente encontrar relatos de como que era o comportamento deles, de tipo assim, ele acordava, fazia isso, isso e isso. Ele usava tal tipo de coisa. Tô dizendo das minúcias, sabe? O que era relatado, o que é relatado, é a forma comportamental de virtudes que eles tinham.
de como que eles eram como pessoas virtuosas, quais eram os defeitos e quais as qualidades que eles buscaram atingir. E não esses comportamentos básicos do dia a dia que a gente acha que faz tanta diferença e que na verdade é uma particularidade de cada um. Como eu disse, né? Quando a gente vê uma virtude que a gente quer alcançar, a gente tem que sempre olhar para a nossa realidade e como que a gente vai aplicar aquilo na nossa realidade. Então, se eu quero ser como tal santa, ela me inspira tanto, quais são as virtudes que ela tem? Quais são as virtudes que para ela foram tão importantes alcançar? Como que ela venceu os defeitos dela? Isso vai dar pra gente um norte muito melhor do que procurar copiar pessoas que talvez ainda nem tenham chegado lá ou que só estão mostrando como se fosse uma vitrine, sabe? E acho que é isso. Vou mostrar agora um pouquinho dos livros para vocês. Esse livro daqui eu ainda tô terminando de ler. Ele é um livro curto, tá vendo? Ele é pequenininho, mas ele é interessantíssimo, ele é muito rico, ele dá definições muito boas, eu tô gostando muito dele. Tá vendo? Eu fui dobrando as páginas que tem citações que fizeram sentido pra mim e é com certeza um dos meus livros preferidos, assim, de ter lido. E eu fui pesquisar o autor, né? Eu acredito que se fale Julio, mas na nossa língua, né? Júlio Diegues. Ele só tem esse livro, pelo que eu pesquisei, tá? E o livro se chama Sem que se perceba, Crescer em Liberdade. A Bíblia, né, que eu usei, que, poxa, tá sempre na nossa vida. A minha Bíblia que eu uso é essa tradução oficial da CNBB, mas eu também utilizo no celular, né, a da Ave Maria. O livro da Camila Abadi, que eu falei pra vocês, é a Conquista do Lar. Eu ainda estou lendo ele é muito interessante. E esse caderninho aqui, infelizmente, não está disponível, porque são as minhas anotações e minhas reflexões que fizeram chegar nesse final. E aí, gostaram? Acharam interessante? Consegui sintetizar os pensamentos para vocês? Se preparem que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o comportamento continente em relação às virtudes, e aí sim a gente parte para falar sobre cada uma delas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, deixem seu comentário, curtam, compartilhem. Até a próxima!